O rompimento da mina da Braskem, que aconteceu em Maceió no fim de 2023, é considerado um dos maiores desastres ambientais urbanos da história recente do Brasil. Um gigantesco afundamento de solo que afetou a vida de milhares de pessoas. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada no Senado para investigar os responsáveis pelas atividades que culminaram na tragédia. O relatório dessa CPI foi aprovado, com o pedido de indiciamento da Braskem, mais 4 empresas que forneceram laudos falsos ou enganosos, além de 11 pessoas. Relembrando, os primeiros tremores em Maceió foram registrados em março de 2018 e, desde então, rachaduras foram aparecendo no asfalto e nas casas de pelo menos 5 bairros da cidade. Por conta disso, mais de 60 mil pessoas tiveram que deixar suas residências sob risco de desabamento e a área afetada se tornou uma cidade fantasma. Quarta-feira, 22 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre vamos analisar uma temática e mergulhar num tema importante do dia. Hoje eu converso com a jornalista Cris Serra sobre um dos maiores desastres ambientais urbanos da história recente do Brasil. Oi, Cris, bom dia para você. Cris, a exploração do sal-gema em Maceió começou ainda na década de 70, né? E a gente sabe que essa exploração levou a uma fragilização do solo, já que o sal-gema é um minério extraído a mais de 1.000 metros de profundidade do solo. E eu pergunto diretamente a você, esse desastre poderia ter sido evitado, na sua opinião? Oi, Roberta, é um prazer estar aqui com você e com quem nos acompanha. Sim, é uma resposta clara e objetiva. Poderia sim ter sido evitado. Primeiro que jamais deveria ter sido autorizada a mineração de sal-gema em área urbana. Como você disse, essa extração de sal-gema começou nos anos 1970, quando os bairros já eram ocupados. Evidente que 50 anos depois, né, hoje e agora, quando o desastre começou a acontecer em 2018, evidente que a densidade populacional era muito maior. Mas mesmo naquela época, anos de 1970, já havia, sim, ocupação urbana, pessoas ali morando, havia hospitais, escolas, muito do aparelho urbano, da infraestrutura urbana de Maceió, estava ali naqueles bairros, e inclusive o bairro do Bebedouro é o bairro histórico de Maceió, com vários prédios importantes para o patrimônio histórico de Maceió, porque foi onde começou a ocupação da cidade. Então, em primeiro lugar, essa mineração jamais deveria ter sido autorizada. E, já que foi autorizada, já que esse absurdo foi permitido, que pelo menos então a empresa tivesse tido desde o começo o cuidado de fazer todo o estudo geológico necessário, instalar todos os aparelhos de monitoramento para detectar com muita antecedência qualquer movimentação no solo. E, evidentemente, Roberta, os órgãos de fiscalização deveriam ter atuado. Não atuaram. Por isso aconteceu o desastre. Se tivessem atuado e se a empresa tivesse sido minimamente responsável, esse desastre, sim, teria sido evitado. Pois é, infelizmente ele aconteceu, né, Cris? E qual é a extensão desse desastre ambiental causado pela Braskem em Maceió e quais foram os principais impactos ambientais, Cris? Isso é importante a gente falar, porque nem todo mundo acompanha no dia a dia e sabe os detalhes dessa história. Então, essa extração de sal-gema no subsolo de Maceió, como você mencionou, a mais de 1.000 metros, em torno de 1.000 metros de profundidade, né, no subterrâneo a gente está falando, ela
se expandiu, evidentemente, começou lá nos anos 70, a empresa inicialmente se chamava Saugema, depois virou Braskem. A empresa abriu um total, ao longo de todo esse período, de 35 poços de extração de salgema. Portanto, abriu 35 cavidades, né, que são as minas. Você tem lá a jazida com o minério. Quando a jazida começa a ser minerada, então a gente fala a mina, né, de onde é extraído o mineral. Bom, essa extração que foi feita de forma absolutamente irresponsável, desenfreada, né, levou então a um afundamento do solo de 5 bairros de Maceió. Estamos falando de Bebedouro, Bom Parto, Pinheiro, Mutange e Farol, uma parte do bairro do Farol. Nesses 5 bairros, você tinha cerca de 14 mil residências, algo assim, e um total de 60 mil moradores, em torno de 60 mil moradores. Essas pessoas, então, foram evacuadas, foram retiradas desses 5 bairros, mas num processo com muitas violações de direitos humanos, né, com indenizações muito questionáveis, né, por parte das pessoas atingidas. Então, hoje é a situação que nós temos lá. Essas pessoas já foram retiradas, permanecem em algumas áreas em torno desses bairros, que a empresa diz que não há perigo, né? Mas que levou a uma situação de isolamento, de ilhamento social dessas pessoas que ficaram lá, que estão sem escola, sem hospital, sem posto de saúde, sem supermercado, sem os serviços básicos de uma cidade, porque esse comércio todo foi embora. Então, essas pessoas, que são justamente as mais pobres, estão lá vivendo um isolamento social. Isso, então, para responder a sua pergunta, do ponto de vista do impacto social. Do ponto de vista do impacto ambiental, a área mais impactada é a Lagoa de Mundaú, a Laguna Mundaú, que é uma região belíssima, de grande importância para comunidades tradicionais de Maceió, pescadores, marisqueiras, né? E que, para nosso espanto, já não bastassem todos esses absurdos que eu estou mencionando aqui, algumas minas foram feitas na lagoa, dentro da lagoa, tanto que a imagem que todo mundo tem na cabeça foi do afundamento justamente de uma das minas que está na lagoa, localizada na lagoa, e que sofreu esse processo de afundamento, que levou àquela movimentação na superfície da água, que todo mundo acompanhou no final do ano passado, né? Tem a imagem, correu aí nas mídias sociais. É evidente que essa mineração na lagoa, né, esse impacto ainda está sendo estudado, mas é óbvio, você está falando de mineração de sal, possivelmente isso vai aumentar a salinidade, né, daquele corpo d'água, né, com impactos na fauna, na flora e etc. Portanto, Roberta, é um desastre gigantesco, com muitos impactos, eu estou apenas aqui resumindo, né, e que torna justamente esse caso Braskem o maior desastre socioambiental urbano do mundo. E, Cris, muitas substâncias químicas, né, foram liberadas no meio ambiente como resultado desse desastre, causando riscos à saúde humana. Mais de 46 mil imóveis foram desocupados e quase 60 mil pessoas foram afetadas pelo problema. Cris, você esteve em Maceió. Você acompanhou de perto a nova realidade dessa comunidade. Conta pra gente o que você sentiu, principalmente os impactos em relação à saúde, à segurança e à qualidade de vida dessas pessoas. Roberta, é uma coisa assim, devastadora. É muito impactante você andar pelos bairros que foram evacuados e que estão vazios. É uma sensação de solidão, um silêncio, uma coisa muito perturbadora, né? Porque são bairros mortos, são lugares sem vida, né? Como você disse, eu já estive lá algumas vezes e então pude acompanhar o processo. A primeira vez que eu fui lá, ainda havia pessoas morando, né? Elas não foram retiradas todas de uma só vez. Você pode imaginar, 60 mil pessoas, você não consegue tirar de uma vez só, né? Muita gente saiu, o desastre, o primeiro processo de afundamento, né,
houve um tremor em março de 2018, e a partir desse tremor aumentaram rachaduras, buracos nas ruas e dentro da casa das pessoas, né? Eu esqueci de mencionar isso. As rachaduras nas casas e nas ruas já vinham aparecendo antes desse tremor de março de 2018, né? Então, portanto, já vinha de algum tempo esse processo do solo se movimentando por causa dessas minas, né? Algumas delas enormes, com um tamanho muito maior do que as normas de segurança de engenharia e de extração de minerais no subsolo recomendam, né? Bom, já vinha esse processo, então, de rachaduras nas casas e no solo. Houve esse tremor em março de 2018, que aumentou esse processo. Então, houve uma primeira leva, muita gente saindo, apavorada e tudo mais. É importante dizer que a empresa negava que tivesse responsabilidade, até que um laudo do Serviço Geológico Brasileiro atestou que sim, era responsabilidade da mineração desenfreada e predatória que foi feita ali. Continuou, então, o processo, as pessoas saindo. Então, eu fui vendo os bairros se esvaziando completamente. Uma outra coisa que aconteceu, quando as pessoas vão embora e elas fecham um acordo, entre aspas, né, com a Braskem, elas recebem um dinheiro que, em geral, assim, todas as pessoas com quem eu conversei, elas acham que não foi uma indenização no valor apropriado, e elas não só recebem um valor abaixo do valor de fato dos seus imóveis, como elas têm que passar a propriedade desse imóvel para a Braskem. A Braskem se torna dona do imóvel, ela está se tornando dona daqueles 5 bairros, e aí, para que os imóveis não sejam completamente demolidos, com tantas coisas que as pessoas com tanta dificuldade conseguiram construir, as pessoas tiram telhados, janelas, portas, até para vender e complementar essa renda, né, essa indenização. Então, você vê um cenário de casas completamente destelhadas, vandalizadas também, porque muita gente entra lá para vandalizar as casas, sem porta, sem janela, né, num cenário, um matagal crescendo, um cenário total de abandono, é um cenário absolutamente surreal, uma coisa, inclusive, difícil, viu, Roberta, de te descrever em palavras esse processo que reúne uma série de violações que a gente vê neste momento ainda acontecendo em Maceió, porque, como eu disse, as pessoas saíram, mas esse cenário de guerra devastada, de guerra arrasada, está lá como um testemunho desse processo violento de remoção dessas pessoas daqueles bairros. Você disse, Cris, que a remuneração, né, da Braskem aos moradores locais foi muito pequena e aquém, né, de todo o prejuízo que eles tiveram. Agora, como as autoridades locais e estaduais responderam ao desastre e quais recursos foram disponibilizados aí para essa comunidade? Roberta, durante muito tempo, a resposta das autoridades a esse desastre foi o silêncio total. Né? Isso é uma reação unânime das pessoas quando eu pergunto, né? Quando eu pergunto a elas, bom, mas aconteceu o tremor em março de 2018, depois, né, um ano depois, veio esse laudo geológico do Serviço Geológico Brasileiro, que foi confirmado por várias empresas internacionais de engenharia, é preciso que se diga, porque a Braskem contestou o laudo do Serviço Geológico Brasileiro, contratou outras empresas, algumas delas internacionais, uma alemã, se eu não me engano, uma francesa, e todas confirmaram o laudo do Serviço Geológico Brasileiro. Né? Então, em 2019, houve a confirmação de que o desastre era provocado pela mineração predatória. Pois bem, claro que aqui e ali havia uma manifestação, alguém falava, né? Mas as providências, Roberta, as providências mesmo só foram tomadas depois que o tremor aconteceu. É aquela velha história, né? Depois do leite derramado, né? Só aí é que os órgãos de fiscalização resolveram atuar, né? Tanto em nível local, em nível estadual, quanto em nível federal. A responsável pela fiscalização em nível federal é a Agência Nacional de Mineração. Em nível local, é o Instituto do Meio Ambiente.
que é o órgão licenciador, né, que não licenciou como deveria ter licenciado, né, exigindo uma série de comprovações, de exigências que deveria ter feito. Não fez isso. Bom, depois que o tremor aconteceu, aí laudo disso, laudo daquilo, multa daqui, multa dali. Agora, os políticos em geral, governador, prefeito, políticos, deputados, parlamentares, né, durante muito tempo, como eu disse, foi o silêncio. Agora, como houve esse problema com essa mina na Lagoa de Mundaú, a mina 18, no final do ano passado, aí todo mundo resolveu se mexer, e aí você vê agora um monte de gente falando que a Braskem é isso, que a Braskem é aquilo. E não posso deixar de mencionar também, né, o Ministério Público, tanto do Estado quanto em nível federal, que fizeram suas investigações, mas que acabaram fazendo acordos que, do ponto de vista das pessoas atingidas, são acordos, novamente, eu entrevistei as pessoas e elas são também quase unânimes em dizer isso, são acordos benevolentes com a empresa. E, para encerrar, em se tratando de autoridades, né, do que fizeram ou que deixaram de fazer, a Polícia Federal tem um inquérito aberto, né, desde 2019, se eu não me engano, não sei se 2018 ou 2019, acho que 2019, tem um inquérito aberto, as investigações continuam, mas esse inquérito corre sob sigilo, ninguém sabe o que consta deste inquérito, em algum momento esse inquérito deve ser encerrado, encaminhado ao Ministério Público para que sejam tomadas, né, as devidas, as medidas adequadas e que para que este crime não fique sem castigo. Ou seja, Cris, falhas regulatórias e também de fiscalização, né, permitiram que esse desastre ambiental acontecesse. A gente está falando aqui tanto do estado do Alagoas, né, dos órgãos ambientais do estado do Alagoas, como do IBAMA, como da Agência Nacional de Mineração. Você enxerga, então, aí uma certa conivência do poder público, né? Eu enxergo conivência, enxergo negligência, enxergo total omissão. Total omissão. E falo isso com uma certa tranquilidade, porque eu estudei o processo de licenciamento dessa atividade minerária. É importante aqui dizer, o processo de licenciamento feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, é o IMA, né? É o órgão local responsável pelo licenciamento. É importante que se diga, Roberta, esse é um caso bastante complexo, então, de vez em quando, eu tenho que fazer uns parênteses aqui para dar umas explicações. Quando começou essa mineração, de fato, não havia regulação sobre meio ambiente no Brasil. Existia uma lei aqui, outra ali, mas uma coisa assim muito desarticulada. Não existia o que a gente tem hoje, que é um arcabouço de legislação ambiental muito forte, muito consistente. Bom, a mineração, então, começou, não havia legislação ambiental, embora houvesse algum tipo de norma aqui e ali que deveria ter sido respeitado, e nem essas normas foram. Bom, quando vem a primeira resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, em 1986, antes até da Constituição brasileira, o CONAMA já existia, e ele estabelece, né, uma regra para o licenciamento ambiental de todas essas atividades econômicas poluidoras, todas as atividades econômicas que podem modificar o meio ambiente, né, que podem ter impacto no meio ambiente, impacto socioambiental, impacto nas comunidades, na vida das pessoas e no meio ambiente. Pois bem, aquela, então, teria sido a oportunidade, em 1986, para que a empresa se adequasse à nova legislação ambiental que surgia e para que o órgão de fiscalização, né, no caso licenciador, que é o Instituto do Meio Ambiente, também cobrasse da empresa esta adequação. Nenhuma coisa nem outra foram feitas. E eu estudei este processo, né, que a gente diz que é de licenciamento, porque, teoricamente, ele foi chamado de processo de licenciamento da Salgema, que depois virou Braskem. E quando você estuda o processo, você vê que ele é completamente deficiente, completamente aquém de um empreendimento minerador de enorme impacto.
A começar pelo simples e óbvio fato de que ele estava sendo feito numa área de ocupação urbana, né? Ele estava sendo feito embaixo dos pés das casas das pessoas. Então, só isso já deveria ter ensejado um processo de licenciamento rigoroso. Isto não foi feito, né? E, para completar, a fiscalização que deve ser feita pela Agência Nacional de Mineração, que na época era Departamento Nacional de Produção Mineral, também não foi feita, né? Existe, Roberta, quando você estuda os documentos, existe sim uma documentação que vai e volta do órgão para a empresa, da empresa para o órgão, mas é mera papelada, não tem fiscalização in loco. E empreendimento minerário, você tem que ir e ver o que está acontecendo. Isto não foi feito. E, mais uma vez, por isso que este desastre aconteceu, porque era uma mineração predatória que não foi fiscalizada pelo poder público. Agora a gente vê dois grupos muito claros, né? Um é o da população, mais frágil e vulnerável. E outro a gente pode colocar aí o poder público, né, com os interesses privados da mineradora. Ou seja, é uma potência muito grande aqui, né, sobre esses pequenos que são impactados e não tem muito poder de ação, não tem a caneta e não tem nem a palavra, né, Cris? Roberta, um poder público capturado pelo interesse da empresa, pelos interesses da empresa. Uma empresa que é bom que se diga, quando foi instalada lá nos anos de 1970, ela foi enfiada goela abaixo da população de Maceió. Houve resistência, houve gente que criticou, estudiosos se posicionaram e apontaram os riscos, alertaram sim que poderia acontecer subsidência, que é o afundamento do solo, né? Agora, a gente está falando de uma empresa que naquela época era formada por um grupo privado nacional, um grupo privado internacional e pelo capital estatal, BNDES, na época que era BNDE, né? Nós estamos falando exatamente, essa empresa foi formada ali em 1970, 71. Governo Médici, né? Governo Médici, exatamente, governo Médici, em plena ditadura, né? Bem lembrado, em plena ditadura. O grupo privado internacional que compôs, né, que fez parte desta composição societária, a primeira composição societária da empresa Salgema, porque depois ela passou por N mudanças societárias até chegar Braskem, na época do grupo Odebrecht, e com participação da Petrobras. Mas voltando, esse primeiro grupo privado internacional que compunha esse arranjo societário da Salgema era ninguém mais, ninguém menos do que a DuPont Internacional, que é uma das gigantes do setor petroquímico mundial. Então, você está falando, né, do povo contra essa gigante do capital multinacional, internacional. É uma diferença de poder, né, que assim, não tem como comparar. É um rolo, por isso foi um rolo compressor que passou ali com a anuência dos poderes políticos locais na época, que estenderam tapete vermelho para esta empresa se instalar em Maceió. E é importante que se diga aqui também, Roberta, essa mineração de salgema, ela foi feita nessa região dos 5 bairros para que este mineral salgema fosse a matéria-prima usada numa fábrica em Maceió, uma fábrica de cloro-soda, uma fábrica de cloro e de soda cáustica, que são produtos usados na indústria petroquímica, e esta fábrica foi instalada numa região, num bairro de Maceió, chamado Pontal da Barra. Pontal da Barra é uma ponta de restinga entre a Lagoa Mundaú e o mar. Este é outro crime ecológico que está associado intimamente a este caso do afundamento dos bairros em Maceió. Você tem 2 locais de crime ecológico: a mineração de salgema e a 8 quilômetros do local de mineração da salgema,
você tem esta fábrica de cloro-soda instalada no Pontal da Barra, que é uma área de restinga, um ecossistema frágil, onde jamais deveria ter sido autorizada também a instalação desta fábrica. Então, nós estamos falando de um conjunto de violações, né, enorme, que vem sendo permitido ao longo desses 50 anos. Eu não posso encerrar nossa entrevista sem te perguntar, porque um passarinho já me contou que você anda escrevendo muito sobre esse assunto que a gente está tratando aqui no Em Detalhes de hoje. Sim, Roberta, eu estou escrevendo, meu próximo livro é sobre esse assunto, porque eu acho isso um absurdo, essa história. Ela é, de uma certa forma, o caso Braskem é, de uma certa forma, a história do Brasil, né? Como o poder público é capturado pelo grande capital e como o povo fica ao Deus dará, sem condições de resistir, como eu disse, a esse rolo compressor, né? Quando uma empresa vem e se instala com todas as benesses do governo local e tudo mais. É essa história que eu quero contar, mostrar como essa mineração foi feita, de fato, de forma predatória e como esse desastre poderia ter sido evitado para que a gente não veja hoje o sofrimento de tantas pessoas, inclusive com impacto na saúde mental muito grande, que levou algumas pessoas a se suicidarem, e isso é de extrema gravidade, outras pessoas a terem infarto, a terem AVC. Esse impacto mental precisa ser dimensionado e essas pessoas e essas famílias precisam ser devidamente compensadas e reparadas. É por isso que eu estou escrevendo esse livro. Estamos todos ansiosos, Cris Serra, para mais um livro que deve sair aí. Estou torcendo para que saia esse ano, mas a gente aguarda até o ano que vem. Obrigada, Cris. Como sempre, é um prazer conversar com você. Boas. Obrigada a você, Roberta, por manter esse assunto na pauta e por me dar essa oportunidade aqui de falar. Obrigada. Obrigada, bom dia para você. E para você que nos acompanha no canal do YouTube, na sequência tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Cantedelli. Tchau, tchau. E aqui eu tenho o que é mais raro e mais importante para o jornalista: liberdade total de opinião. Eu nunca trabalhei numa empresa jornalística onde a gente realmente pudesse dizer aquilo que a gente pensa verdadeiramente. Como é que você vai fazer uma crítica se você tem patrocínio do agronegócio, das indústrias de bebida ou de comida processada? Então, independência econômica, é aí que a gente faz a diferença. Bom, o fato da gente não ter patrocínio, não ter rabo preso com ninguém, acho que dá essa força para a gente poder falar realmente o que a gente pensa, da gente ser independente. Aqui eu tenho a liberdade para falar o que eu quero, para ser eu mesmo. Eu não preciso mentir. A partir do momento que você trabalha num lugar que você tem a liberdade de comentar, né, de discordar, a opinião é colocada na mesa e todo mundo com a sua opinião soma. O ICL foi escolhido o melhor canal de opinião do Brasil porque a gente está muito comprometido em ter opiniões diversas, muitos especialistas. É o único canal que não tem o comprometimento com empresas, com lobby, com publicidade, com monetização, enfim. É um canal 100% livre. Absolutamente independente dos interesses das pessoas que são mais poderosas no país.